Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, colaboradores, aqueles que nos acompanham do plano material e do plano espiritual, nosso cordial boa tarde e a nossa alegria por estarmos aqui, depois de tanto tempo que a gente sentia falta desse contato, dessa presença, dessa interação ao vivo. Nada de errado com as redes sociais, muito pelo contrário, acho que a gente aproveitou muito essas mídias, mas o contato pessoal, a gente estar ao vivo aqui, é algo que tem a sua energia e que a gente estende também àquelas pessoas que estão nos acompanhando pelos canais das redes sociais. Nós vamos tratar de uma temática hoje que ela é muito importante. Bem-aventurados os brandos e os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E é muito interessante quando a gente olha essa proposta do Cristo, porque existe uma busca e uma necessidade de nós encontrarmos a felicidade. Felicidade. O ser humano busca com legítimas intenções e de uma maneira muito adequada a felicidade. Nós precisamos alcançar a felicidade. E é por essa razão que o Cristo, no Sermão do Monte, começa as suas bem-aventuranças tratando desse aspecto, das pessoas que são verdadeiramente felizes. Porque às vezes a gente confunde um pouco o que significa felicidade real com o que são os prazeres temporários. Aquilo que agrada os nossos instintos, aquilo que agrada, que nos dá conforto. Nada de errado com essas coisas, mas é preciso lembrar que prazer, conforto, não são iguais à felicidade. Felicidade tem uma outra característica. Quando nós pensamos nos prazeres, o prazer é aquilo que nos toca inicialmente, que a gente gosta, mas a diferença essencial entre prazer e felicidade é que o prazer se esgota. Lembramos daquela festa de casamento que a gente vai, no final tem aquela mesa de docinhos, né? O primeiro é uma maravilha, não é? O segundo também é muito bom, o terceiro vai lá, do 10º para frente a gente já não está querendo nem olhar para a cara do doce, porque o prazer ele se esgota. Ele atinge um pico e a partir daí ele já não nos traz mais aquela sensação prazerosa. A felicidade ela é diferente. A felicidade não tem limite. Quando nós fazemos algo que nos deixa verdadeiramente feliz, quanto mais a gente faz, mais feliz a gente fica. Quando nós começamos a ajudar o próximo, a enxugar lágrimas, a socorrer as pessoas que passam por dificuldades, cada vez que a gente sente uma alegria nova, renovada e ampliada. Por isso a receita do Cristo nas bem-aventuranças é uma receita não do prazer e do conforto, mas é uma receita da felicidade real. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os mansos, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E nessa bem-aventurança específica, o Cristo endereça uma necessidade que todos nós temos, de pertencermos a algo maior, de buscarmos uma realização que transcende os limites da nossa existência, de buscarmos nos identificar com alguma coisa que seja maior do que nós. Isso é algo inerente da criatura humana. A gente busca através do que nós deixamos de legado, daquilo que nós ofertamos à sociedade, daquilo que nós fazemos nas nossas obras de assistência, de auxílio ao próximo, algo que transcenda a nossa personalidade. Isso é uma necessidade. Sem o atendimento dessa necessidade, nós não configuramos aquilo que representa a plenitude do ser humano. Ficar em casa, trancado dentro de 4 paredes, embora às vezes até possa ser agradável numa sexta-feira que a gente está cansado, ou no final de semana, mas não é algo que nos satisfaz plenamente. Para que nós alcancemos a felicidade, é importante que nós avancemos
e que a gente deixe alguma coisa no mundo, que a gente deixe alguma coisa que possa marcar a nossa presença. E a Eulália comentou de uma maneira muito bonita, eu acompanhava a palestra dela pelo YouTube, quando estava chegando aqui, do convite a gente aproveitar a nossa existência, com as oportunidades que a doutrina espírita e o Evangelho nos conferem, de deixarmos uma marca positiva aonde nós estamos passando. E quando nós falamos da busca da paz, especificamente, sabemos que a busca da felicidade é natural, e Jesus indica o caminho da paz. A paz que talvez em nenhuma outra época da humanidade tenha sido tão necessária quanto hoje. Quem poderia imaginar que nós viveríamos tantos conflitos dentro das nossas famílias? Quem poderia imaginar que nós passaríamos por tantos dilemas dentro dos grupos a que pertencemos? Quem poderia imaginar que no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós viveríamos tantos conflitos de natureza social? Quem poderia imaginar que nós adentraríamos o 3º milênio com uma guerra entre nações? Quando nós olhamos para esse cenário, a paz se torna ainda mais necessária, para que nós possamos apaziguar as dores que nós sentimos no campo individual, as dores que nós sentimos no campo da família, no campo da sociedade. Só que a postura da paz, quando Jesus nos propõe, existe um pequeno detalhe que às vezes a gente não presta atenção, porque não é somente os pacíficos, não é somente aquele que está em paz, mas Jesus nos convida a sermos pacificadores, porque ser pacífico é um primeiro passo, mas ainda não é aquilo que o Cristo nos convida nessa bem-aventurança. E às vezes até ser pacífico é um pouco desafiador, não é? Mantermos a calma diante das dificuldades, mantermos a paciência, a tolerância. Quando nós pensamos na postura de alguém que é pacífico, isso às vezes nos leva a uma certa confusão, de imaginar que a pessoa que ela é pacífica, ela é uma pessoa ingênua, ela é uma pessoa que não percebe os problemas, é uma pessoa que não age. E isso não é verdade. A pessoa verdadeiramente pacífica, que é um primeiro passo para que nós nos tornemos pacificadores, é aquela pessoa que compreende o que está acontecendo, mas adota conscientemente uma postura. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes pensamos que a postura de sermos pacíficos é uma postura que nos coloca diante de uma tranquilidade e isenta de problemas. Nada de errado com a gente querer passar os nossos dias à beira-praia, que a gente tem uma praia muito bonita, tomando água de coco, vendo o sol, só que isso não configura alguém que é verdadeiramente pacífico e calmo. A pessoa que ela é pacífica, ela consegue compreender em maior profundidade aquilo que efetivamente deve alcançar o seu mundo íntimo. Quantos de nós já não passamos pela situação de às vezes a gente acorda até bem, toma o nosso café da manhã, está tudo em ordem, e aí de repente a gente toma a nossa condução, o nosso carro, vamos para o trabalho, uma notícia, alguém que dá uma fechadinha fraterna na gente, não é nem uma fechadinha muito complicada, e de repente toda aquele nosso estado de paz vai por água abaixo. Por que isso acontece? Porque que muitas vezes a gente está bem, e às vezes a gente começa a usar o celular, e de repente aquela nossa situação de paz começa a se converter em irritação. A gente vê notícias, informações que tiram a gente do eixo. Isso é porque ser pacífico é buscar um equilíbrio dinâmico, nos colocar na posição de escolher aquilo que nós permitimos entrar na nossa vida e o que nós não permitimos. Ser pacífico é a gente ter o discernimento daquilo que me faz bem e daquilo que não me faz bem, daquilo com o qual eu já tenho capacidade de lidar
e daquilo que eu ainda não sou capaz de endereçar adequadamente. Significa a gente ter consciência dos nossos limites, ter consciência daquilo que a gente vai permitir entrar no nosso mundo. Nós somos cuidadosos às vezes com o que a gente come em casa, não é? Quando a gente vai numa feira, vai no supermercado, a gente se preocupa em não trazer nada estragado para o nosso mundo íntimo, nosso mundo físico. Porque se a gente ingerir um alimento que passou da data de validade, um alimento que não está em condições de consumo, aquilo não vai fazer bem para o nosso corpo. A gente até que toma conta dessa parte muito bem. Mas quando diz respeito à nossa paz interna, nem sempre a gente age com a mesma seriedade. A gente não seleciona aquilo que nós permitimos entrar no nosso mundo íntimo. A gente não avalia aquilo que pode nos fazer bem. E muitas vezes a gente traz o alimento material adequado para dentro de casa, mas colocamos uma quantidade enorme de lixo dentro do nosso coração e da nossa mente. Sobretudo no momento de redes sociais, em que é tão fácil a gente ter acesso a qualquer tipo de coisa. A rede social, ela não é um problema. Muitas pessoas estão nos acompanhando agora através da rede social. Ela é uma bênção. O problema não é da ferramenta. O problema está naquele dedinho que vai lá e clica em alguma coisa. E a rede social, ela tem uma característica interessante, que nem sempre a gente se lembra quando estamos avaliando a nossa paz. A rede social entrega para a gente sempre mais do que o que a gente começou a ver. Eu me lembro uma vez, eu tenho o Arthur em casa, que está com 4 anos e meio, tem 2 filhas mais velhas, de 20 e 19 anos, e o Arthurzinho, que é a rapinha do tacho. E uma vez eu peguei meu celular, e o YouTube começou a me recomendar vídeo do Pato Donald, do Mickey, vídeos infantis. E eu olhei e falei assim, esse YouTube ficou maluco, né? Eu não gosto disso, não é o que eu costumo assistir. E aí a minha esposa falou assim, não, Saulo, é porque enquanto você estava trabalhando, o Arthur estava meio incomodado, a gente pegou o celular para dar para ele, assistir algumas coisinhas, e a gente passou alguns vídeos. E aí, a rede social, o algoritmo, entendeu que aquele era um conteúdo que interessava o dono daquele aparelho, e começou a ofertar mais. É por essa razão que nós devemos ter o cuidado de selecionar o que é que nós vamos deixar entrar no nosso mundo íntimo. O que é que nós vamos permitir que adentre no nosso campo de atenção? Uma das coisas que nós temos de maior valor na vida é o nosso tempo, a atenção que nós entregamos a um determinado assunto, a uma determinada temática. Quando nós começamos a perceber a importância desses elementos, a gente começa a tomar posse da nossa paz íntima. A gente começa a perceber que, como Paulo dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso ter acesso a muitas coisas, mas o que é que vai contribuir efetivamente para a minha paz? O que é que vai me deixar numa situação de equilíbrio? E começar a fazer escolhas. Fazer escolhas significa dizer sim para algumas coisas, mas também saber dizer não para outras coisas. Toda escolha é algo que a gente traz e alguma coisa que a gente deixa de fora. E muitas vezes a gente tem medo de fazer escolhas. A gente tem medo de se posicionar. A gente tem medo de dizer, agora não, agora eu não posso, agora eu estou cuidando de outra coisa. Isso aqui é mais importante. Cuidar da nossa paz significa a gente preservar o nosso mundo íntimo daquilo que pode nos prejudicar. Significa a gente fazer escolhas conscientes do que a gente permite entrar no nosso mundo. E o caminho para a felicidade passa necessariamente pelo caminho da paz interior. Ninguém nunca vai encontrar uma pessoa verdadeiramente feliz que não esteja em paz consigo mesmo, que não coloque a cabeça no travesseiro à noite e tenha a sua noite de sono, que esteja tranquilo com as suas escolhas. E no caminho da felicidade,
nós aprendemos que não é possível ser feliz de maneira isolada. Ninguém consegue estar no estado de felicidade quando a gente não tem a felicidade compartilhada. Isso é muito importante, porque não tenhamos dúvida, nós não seremos verdadeiramente felizes enquanto houver lágrimas e sofrimento no mundo. Nós não seremos verdadeiramente felizes enquanto pessoas ainda estiverem em sofrimento ao nosso lado. Não é assim dentro de casa? Quando a gente está bem, e aí de repente alguém dentro de casa adoece, passa por uma problemática, se desequilibra num campo específico, aquilo também nos afeta. A nossa felicidade não fica completa. Enquanto aquela pessoa não se restabelecer, enquanto ela não se reequilibrar, enquanto ela não superar aquele desafio, parece que a nossa felicidade não está completa. Pois bem, conversávamos um pouco antes da palestra, e eu achei muito bonito isso sendo dito pelo presidente da federação, da busca de converter isso numa grande família. Porque na família é assim, a gente se condói da dor do outro, a gente se sensibiliza com a dificuldade do próximo, e nós sabemos que nós somos uma grande família, dentro da Federação Espírita Pernambucana, dentro do Estado, dentro do Brasil, dentro do planeta. Somos todos irmãos, somos todos irmãs. O que nos mostra que a busca da felicidade passa pela preocupação com a felicidade do outro. Passa necessariamente pelo zelo e pelo cuidado, pelo carinho com a felicidade do outro. Ou seja, se a minha paz individual é um caminho para a minha felicidade, a paz do próximo, a paz do outro, também é condição necessária. E por isso, Jesus nos disse, felizes os pacificadores, porque aí já não são mais os pacíficos, não é somente aquele que vive em paz, que é um primeiro passo, nada de errado com ele. É importante que a gente saiba o que nos traz paz, mas quando nós avançamos, a proposta do Cristo é para que sejamos pacificadores nos contextos em que nós estamos inseridos. E quando nós pensamos na posição de pacificadores, é preciso que a nossa base esteja muito bem estabelecida na nossa paz interna. Paz interna que não é ignorar as situações em que nós estamos inseridos. Paz interna que passa pelo alto amor. Porque ninguém é capaz de contribuir para a felicidade do outro, de contribuir com a paz do outro, se não se amar. Já dizia a regra áurea, ama o teu próximo. Como? Como a si mesmo. Ninguém ama o outro mais do que a si mesmo. Nós vamos ver um pouquinho disso. A gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão. É preciso que nós nos amemos. É preciso que nós compreendamos aquilo que a gente já consegue fazer, daquilo que a gente ainda não consegue fazer. Porque o amor não é só um sentimento. O amor é o que nos possibilita compreender e é uma força de transformação. Quem aqui se lembra da época nossa de escola, de faculdade, que tinha aquela matéria, aquele professor, que a gente gostava muito da matéria, do professor ou de ambos. Chegava o dia da prova, nem precisava estudar, né? A gente já sabia da matéria, estava tudo tranquilo, até ajudava os colegas que tinham mais dificuldade. E daquela matéria que a gente não gostava, ou que a gente não simpatizava com o professor? Às vezes a gente passava a noite em claro, para fazer uma prova e tirar o mínimo necessário para passar para o próximo. Por quê? Porque falta o amor. O amor é o que nos permite conhecer. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente compreende. Quando a gente ama algo, a gente entende maior profundidade. As pessoas que cozinham, eu tenho o hábito também, gosto de cozinhar, sabe que quando a gente gosta de cozinhar, é diferente. Você sabe dos ingredientes, você sabe do tempo, da temperatura, do que vai dar aquele prato algo especial. Porque a gente gosta do que faz. Por isso, quando nós estamos no campo
da busca da paz, é fundamental que nós nos amemos. E eu estava num grupo de estudo, há algum tempo atrás, a Cris também faz parte de muitos NEPs, e uma pessoa me falou uma coisa muito curiosa. Falou assim, mas nós temos que tomar cuidado com o excesso de auto-amor. E eu achei curiosa a frase, porque alguém já disse assim para a gente, não, você tem que amar o outro, mas não pode ser muito. Ama o outro, mas assim, num tanto certo, não pode passar da dose. Por que com o outro não tem limite e comigo tem? Por que amar o outro sempre é bom amar cada vez mais? Mas amar a gente tem limite. É porque às vezes nós confundimos amor com orgulho. Às vezes a gente confunde amor com atendimento de caprichos com amor que busca o que é melhor para cada um de nós. Nos amar significa não a gente sempre atender aos nossos caprichos, mas a gente buscar aquilo que é de melhor para a gente. E nesse ponto não tem limite. Porque se nós estamos buscando o que é de melhor, nós vamos tomar cuidado com os excessos. Nós vamos tomar cuidado com aquilo que nos prejudica. Muitas vezes a gente confunde o auto-amor com o orgulho, e aqui eu queria demarcar claramente qual é a diferença dessas duas coisas. O auto-amor diz respeito a nós. O orgulho surge quando a gente se compara ao outro. Enquanto nós estamos nos valorizando, reconhecendo o que nós sabemos fazer, as nossas habilidades, qualidades e virtudes, isso é amor. A partir do momento que eu começo a olhar para o outro e começo a falar assim, não, mas eu sou melhorzinho do que ele, eu consigo, eu não faço isso que o outro faz, eu não teria coragem de tomar esse tipo de decisão. Aí nós começamos a cair no campo do orgulho. Aí a gente começa a se desviar do auto-amor. É muito interessante porque as crianças nascem com esse instinto. Não sei aqui quem tem filhos pequenos, de repente dá um problema no computador, no nosso celular, a gente chama os mais jovens porque resolve isso mais rápido, né? E eles chegam e resolvem aquilo. Eles não se acham melhor do que o adulto porque conseguem resolver aquilo. Vão lá, fazem alguma coisa e pronto. Porque estão cumprindo com aquilo que eles conhecem. Jesus nos dá um exemplo muito bonito. Quando um jovem chega para o Cristo e diz assim, bom mestre, e Jesus o adverte, bom só há um que é Deus, mestre eu sou. Jesus define, porque na posse de tudo que existe no universo, só o Criador, tudo pertence a Deus. Nós podemos desejar contribuir, auxiliar, mas se de repente Deus disser que aqueles bens, que aqueles recursos caem em outras mãos, não há ninguém que tenha condição de alterar os desígnios do Criador. Mas Jesus diz, mestre, eu sou. Reconhecer aquilo que nós somos capazes de fazer, não significa orgulho. Reconhecer aquilo que nós temos condição de realizar, não é a gente faltar com a humildade. Às vezes a gente confunde a humildade com o humilhar-se, e são dois verbos distintos. Humildar-se é o verbo da humildade. Humilhar-se não é o mesmo. Quando nós entendemos essa diferença, a gente começa a aproveitar as oportunidades de serviço e de aprendizado que a vida nos traz. A pessoa verdadeiramente humilde, ela não foge à oportunidade do trabalho. Quando a pessoa tem aquela falsa humildade, eu sei que não acontece aqui em Pernambuco, na federação, mas eu já viajei muito pelo Brasil e às vezes surge aquela pessoa que você oferece, fulano, vem cuidar disso na casa espírita, na federação, e a pessoa diz assim, quem sou eu? Tão humilde como eu sou, como é que eu vou cuidar disso? Mas a pessoa verdadeiramente humilde, porque sabe das suas limitações, aproveita a oportunidade de trabalho, valoriza-se, busca entender que nós não temos que ser perfeitos para trabalhar na seara do Cristo. A gente trabalha para se aperfeiçoar. O processo é diferente.
Não é porque a gente está pronto que a gente é convidado a realizar uma determinada tarefa ou exercer uma determinada posição. É porque no exercício daquela tarefa, nós vamos nos aperfeiçoar. E eu não queria desanimar ninguém não, mas sabe qual que é a recompensa por um trabalho bem feito? Mais trabalho, mais responsabilidade. Porque é no trabalho que nós ganhamos a possibilidade de aprender e de crescer. Por isso, o alto amor, a gente reconhecer o que nós somos capazes de fazer, colocarmos em prática as nossas habilidades, sejam elas quais forem, é o caminho para que nós possamos olhar para o outro de uma maneira diferente, reconhecendo aquilo que o outro tem condições de oferecer, reconhecendo o que há de bom no outro. E muitas razões de conflitos que existem hoje nos campos familiares, no campo social, é porque a gente enxerga no outro somente uma parte do que ele é. E às vezes é uma parte ruim, sem nenhuma ingenuidade. Mas quando nós enxergamos no outro só o que ele tem de ruim, nós estamos cegos diante da realidade total do outro. Porque a doutrina espírita e o evangelho nos ensinam que todos nós estamos num caminho, todos nós estamos numa jornada, numa estrada, alguns mais à frente, alguns na retaguarda, alguns já conseguem dominar e entender determinados elementos, outros ainda estão dando os primeiros passos. Mas enxergar com profundidade significa a gente perceber no outro a característica que ele possui de virtudes e de defeitos, mas nunca nos esquecermos do que ele poderá ser algum dia. E talvez essa seja a grande diferença do olhar do Cristo para o olhar de cada um de nós. Jesus nunca olhava a criatura pelo que ela era, mas pelo que ela poderia ser. É por isso que no encontro do Cristo com o senador Públio Lentulus, nas praias de Cafarnaum, enquanto o mundo olhava para aquele homem que detinha o poder político, o poder financeiro, a autoridade, e via nele o senador, Jesus se dirige àquele homem e lhe diz: senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Porque enquanto o mundo enxergava o senador, Jesus já via o nosso Emmanuel. Esse exercício de olhar para o outro como ele é, nas suas dificuldades, nas suas limitações, mas também nas suas virtudes, é um caminho para a paz. Porque muitos conflitos surgem porque nós colocamos rótulos naqueles que estão à nossa volta. Fulano é assim, ciclano é assado. Beltrano não tem jeito, esse está perdido, vai ser sempre alguém complicado. E a gente esquece das possibilidades de mudança que nós temos. E quando nós enxergamos a possibilidade de mudança, nós começamos a olhar para o campo aonde o pacificador deve agir. Porque ser pacificador é interferir no mundo. Ser pacificador é agir. Ser pacificador não é a gente se trancar, a gente ficar calminho. Porque até pode ser um sintoma de um problema. Porque quando a pessoa está toda calma, tranquila, e as pessoas estão se desesperando em volta dela, pode ser que ela não entendeu onde é que é o incêndio, né? Ela não viu onde é que está o problema. Ou às vezes, o nosso estado de paz, entre aspas, equivocado, pode beirar a indiferença em relação ao que acontece na família, na sociedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma frase que sempre me marcou muito, que diz assim: a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é como a tranquilidade do Mar Morto, sob cujas águas repousa a vasa fétida e a corrupção. Por isso, ser pacificador não é a gente simplesmente não se envolver nos conflitos, nos dilemas e nos problemas. Ser pacificador é agir.
Não é simplesmente aquela postura da doçura que às vezes ela simplesmente mascara o veneno e o fel. Não é só a gente sorrir, porque existem muitos sorrisos que são de escárnio, existem sorrisos que são de censura. Não é simplesmente a gente agir com aquela amabilidade que no fundo está querendo cooptar o outro ou dominá-lo. Isso não é a gente ser pacificador. Ser pacificador não é algo aparente. Ser pacificador é algo muito mais profundo. E o primeiro elemento do pacificador é a autonomia. Autonomia. A capacidade de fazer escolhas. De não ir na direção da manada, de não agir como todo mundo age, mas de fazer escolhas conscientes. De dizer, isso é o que eu quero fazer. Quantas vezes diante dessa pergunta a gente não se cala? Se alguém chega para a gente e fala assim, o que é que você quer? Às vezes a gente não tem isso claro. Às vezes a gente não consegue compreender, verbalizar ou relacionar o que nós estamos buscando. E aí a gente vai diminuindo a intensidade da nossa vontade, da nossa postura diante do mundo. O pacificador é alguém que sabe o que quer, que ele tem autonomia, que muito embora as pessoas possam não concordar com ele, ele sabe onde ele quer chegar. Mas às vezes a gente toma decisões erradas, não é? Não sei se acontece só comigo, mas às vezes a gente mete os pés pelas mãos. E nessas situações, alguém poderia perguntar, e quando nós fazemos escolhas e elas são erradas? Ainda que uma escolha consciente seja errada, ela garante o avanço. Porque quando nós deixamos que a vida nos leve, sem que sejam as nossas escolhas, nós caímos num abismo muito perigoso, que é o de se sentir vítima. E aí quando as coisas dão errado, a gente bota a culpa nos pais, na família, no país, no que está fora. Quando a gente começa a fazer escolhas, ainda que a gente se equivoque, nós aprendemos alguma coisa. Jesus tem uma frase que sempre me deixou perplexo com a maneira como ele a colocou. Dirigindo-se aos fariseus, que eram os doutores da lei da época, que eram sábios, que eram bons cidadãos, viviam, faziam, não prejudicavam ninguém, tinham a sua rigidez, mas Jesus vira para esses homens e diz assim: as prostitutas e os pecadores vos precederão no reino dos céus. A fala é do Cristo, não é minha. E a gente pode se perguntar, mas como? Porque aqueles que se lançam no mundo agindo, irão aprender, ainda que seja com os próprios equívocos, ainda que seja com os próprios tropeços, mas eles vão aprender. Aquele que não se lança no mundo para simplesmente se colocar numa postura distinta e distante dos problemas que acontecem, ele pode passar uma vida inteira e não alterar a sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, não aprender nada. Ainda que uma pessoa vá para o mundo e ela erre, e aquilo ela está agindo com convicção, quando ela descobrir o que está certo, ela vai agir com a mesma energia. E o maior exemplo de todos é Paulo de Tarso. A gente venera a figura de Paulo e ele merece toda a nossa veneração. Mas lembremos que Paulo de Tarso, antes de encontrar Jesus na estrada para Damasco, se a gente só visse essa parte do filme da vida dele, a gente o colocaria na conta de um criminoso. Alguém que combatia o cristianismo, perseguia os cristãos e fora responsável pela morte do primeiro mártir, que foi Estevão. O que acontece com Paulo? Era alguém que agia com autonomia, que agia com intensidade, que agia com vontade. O dia que o Cristo vai buscá-lo pessoalmente, e ele descobre que a direção não estava adequada, vira um carro de corrida que passa na frente,
de muitos daqueles que conviveram diretamente com Cristo. Porque é preciso, para ser pacificador, o desenvolvimento dessa autonomia, dessa vontade, dessa escolha, para que nós não caiamos no vitimismo, para que a gente não se sinta vítima das situações, para que a gente olhe para a realidade e sinta que nós podemos fazer alguma coisa, que nós não estamos no mundo, como diz a música do Lulu Santos, simplesmente a passeio, que se nós estamos dentro de uma comunidade, e a comunidade passa por problemas, por dificuldades, isso também é um trabalho nosso. Se a gente está dentro de um país, e o país vive dificuldades, isso é responsabilidade nossa. Nós podemos contribuir, ainda que a gente não tenha certeza do que é certo, a gente pode contribuir. Quando nós começamos a preencher esse primeiro requisito do pacificador, que é a autonomia, é como se a gente colocasse gasolina no tanque do nosso carro. Porque não adianta a gente ter um carro muito bonito, com motor muito potente, se ele não anda, se ele não tem combustível. E se a gente coloca o combustível e sai para as ruas, às vezes a gente vai errar o caminho, vez ou outra, mas a gente vai aprender. O primeiro requisito do pacificador é a gente ter autonomia. Uma autonomia que significa a gente reconhecer aquilo que é nosso, daquilo que é o contexto que nos provê. Porque às vezes a gente acha que nós somos pessoas boas, cordatas, amigáveis, porque nós somos. E é curioso, né? Quando a gente vem numa casa espírita, quando a gente está no ambiente, é maravilhoso, não é? A gente se abraça, a gente se chama de irmão, a gente se cumprimenta, mas parece que a hora que a gente cruza aquele portãozinho ali para sair para o lado de lá, parece que tem uma coisa esperando a gente. Porque basta que alguém fale alguma coisa que não vai de acordo com os nossos interesses, com as nossas crenças, a gente perde totalmente as estribeiras e às vezes lembra até da mãe da criatura. Quando a gente está aqui é muito bom, mas o desafio é a gente ser lá fora o que nós somos aqui. Acontece até nas nossas reuniões mediúnicas. Quem de nós já não se lembra, quem participa de reunião mediúnica, a gente está ali na reunião mediúnica, e de repente vem um espírito que foi um feitor de escravos em outra vida. Alguém que chicoteou, que aprisionou, que matou, um criminoso, um assassino. Como é que a gente recebe esse espírito dentro da reunião mediúnica? Meu irmão, nós estamos aqui para te ajudar. Existem pessoas que te amam. A gente aponta caminho, esclarece, consola, orienta e respeita. Aí a gente sai da reunião mediúnica, pega o nosso celularzinho, vê uma criatura que fez uma coisa muito mais simples do que aquilo que a gente recebeu o espírito dentro da reunião mediúnica, e como é que a gente age? Será que tem que esperar a criatura morrer e vir na reunião mediúnica para a gente aprender a chamá-la de irmão, de irmã? Nós precisamos lembrar que muitas vezes os contextos, as informações que nós recebemos, são potencializadores da nossa conduta, para que a gente tenha autonomia de agir quando a gente não estiver dentro daquele contexto adequado, como pacificadores. A obra de André Luiz traz um exemplo notável. André Luiz nos conta no livro Sexo e Destino, que em nosso lar havia um orientador, alguém que era respeitado, que as pessoas buscavam orientação dele, ele ajudava os jovens, era alguém tido como uma certa liderança dentro daquele contexto. Um dia esse espírito sai de nosso lar e vem visitar a filha, que ainda estava encarnada. E ao chegar aqui, ele percebe que o genro não estava na casa, e vai procurar o genro e encontra o genro em um bordel. E o espírito começa a esmurrar o genro encarnado, ficou tão desorientado que esqueceu que estava morto. Tem um choque energético. Lá em nosso lar, alguém respeitável, alguém que era tido como uma pessoa pacífica, foi para um contexto diferente, agiu de uma maneira diferente.
Por isso, quando a gente fala da conquista da autonomia, é de sermos quem nós somos, em qualquer ambiente em que estejamos. Não é a virulência, mas é a gente ser fiel aos nossos princípios, aos nossos valores, aos nossos ideais. Reconhecendo igualmente a misericórdia divina que nos oferece tantas possibilidades de aprendermos, de transformarmos o nosso íntimo. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, é tão bom, eu entrei para a doutrina espírita, estou estudando o evangelho, sou uma pessoa tão mais tranquila, sou mais paciente, mais tolerante, e aí de repente começam a aparecer os problemas. Às vezes a gente fala assim, não, eu já conquistei a tolerância, a paciência, a gente reencarna numa família especial, onde ninguém compartilha das nossas ideias, onde as pessoas não pensam como nós pensamos. Por quê? Para saber se a paciência, a tolerância são conquistas reais. Porque a gente não é paciente e tolerante onde todo mundo concorda com a gente. Aí é muito simples. A paciência e a tolerância surgem quando alguém nos agride, quando alguém pisa no nosso pé, quando alguém chuta o nosso calo. É aí que nós sabemos se nós temos autonomia em relação às nossas escolhas ou se nós simplesmente agimos de acordo com os contextos. Então o desafio é quando a gente estiver num ambiente profissional, quando a gente estiver num ambiente social, quando a gente estiver no mundo agindo, a gente prestar atenção. E qual é a nossa conduta? Como é que nós agimos em relação ao próximo? Para a gente ver até que ponto nós somos realmente autônomos nos nossos ideais. Eu me lembro de uma história que é atribuída a Francisco de Assis, que certa vez Francisco de Assis estava cuidando do jardim. Francisco gostava muito disso, de cuidar do jardim. Ele estava ali mexendo nas flores, nas plantas, mas meio de cabeça baixa, meio tristonho. E aí Frei Leão chega para ele e pergunta, Pai Francisco, por que o senhor está assim acabrunhado, triste? E Francisco diz, meu filho, hoje eu estou pensando nos meus defeitos, nas minhas limitações, nas minhas imperfeições. Estou fazendo um balanço aqui, estou bem desapontado. Frei Leão começou a rir. Falou, o senhor deve estar de brincadeira. O senhor, preocupado com as suas imperfeições, um homem que dedicou a vida à causa do Cristo, eu não vou falar das suas virtudes não, mas eu conheço, Pai Francisco, tantas pessoas que são piores do que o senhor, que fazem muito mais coisas equivocadas, e que não estão nem um pouquinho preocupados. Francisco então levantou os olhos, olhou para Frei Leão e lhe disse, meu filho, mas se esses aos quais tu te referes, tivessem recebido tudo quanto eu recebi, talvez não agissem assim. E se eu não tivesse recebido tudo quanto eu recebi, talvez fosse muito pior do que eles. Às vezes nós esquecemos da misericórdia divina que nos oportuniza ambientes, contextos, para que nós fortaleçamos as nossas virtudes, para que a gente fortaleça os nossos ideais, porque o dia chegará em que nós seremos convidados a sermos pacificadores em ambientes e em contextos não tão favoráveis quanto aqueles nos quais a gente se fortaleceu. Ser pacificador também representa a gente entender o contexto que existe, as forças que estão em jogo numa determinada situação. Nós não podemos olhar com ingenuidade para aquilo que nos cerca. Nem o Evangelho, nem a doutrina espírita nos pede que a gente coloque um filtrozinho cor-de-rosa. Eu não sei se aqui tinha na época de infância de vocês, aquele chocolate chamado sonho de valsa, que tinha aquele papel cor-de-rosa, a gente quando era criança colocava aquilo no olho e ficava vendo o mundo cor-de-rosa. A doutrina espírita não nos pede isso. Ela não nos pede que nós ignoremos os problemas, que nós ignoremos as dificuldades.
que nós ignoremos as expressões da ignorância, não é isso que ela nos pede. Mas ela nos pede um entendimento mais profundo. E para isso, nós precisamos, para ser pacificadores, estarmos presentes aonde nós estamos. Pode parecer simples, mas nem sempre é. Quem de nós já não foi numa palestra que comoveu muita gente, a gente ficava ali pensando, minha tia bem que tinha que estar aqui para ouvir essas coisas. Mas não é a tia que está, somos nós. Se nós estamos numa determinada situação, é preciso estar presente nessa situação. É preciso que nós desenvolvamos a capacidade de, quando a gente estiver conversando com uma pessoa, prestar atenção no que ela está dizendo. Estarmos ali no momento em que a vida nos colocou. Há uma pequena história de um executivo que galgou um escalão muito alto, mas vivia estressado, com muitos afazeres. Ele ficou sabendo que naquela cidade ia passar um sábio, que era um homem que vivia em paz, feliz. E o executivo falou assim, eu vou lá conversar com esse homem, ver se eu consigo aliviar um pouquinho meu estresse. E foi, chegou lá, a própria expressão do Senhor já transparecia a serenidade, a paz. O executivo olhou para ele e falou assim, como é que o senhor consegue esse estado de paz e de tranquilidade? Ele falou assim, olha meu filho, é muito simples. Na hora de comer eu como, na hora de trabalhar eu trabalho, na hora de dormir eu durmo, na hora de me entreter eu me entretenho. O executivo falou assim, mas isso é o que todo mundo faz. Ele falou assim, de jeito nenhum. As pessoas, quando estão comendo, estão pensando no trabalho. Quando estão no trabalho, estão pensando no que tem que fazer quando o trabalho terminar. Quando estão em família, estão pensando no que tem que fazer. Quando estão no trabalho, estão pensando no que deixaram. Viver o momento. Porque é nos detalhes que nós vamos encontrando a possibilidade de sermos pacificadores. Para a gente pacificar uma determinada situação, a gente precisa prestar atenção. Quem está na minha frente? O que está acontecendo com essa pessoa? O que ocorre na mente dela? Quais são os medos? Eu me recordo que assim que a pandemia começou, eu estava em casa conversando com uma pessoa muito próxima, uma pessoa bastante exaltada, porque é um absurdo isso que está acontecendo, e colocando a culpa em entidades sociais, em problemas externos, e falando de uma maneira muito exaltada. Falou durante uns 15 minutos. Quando essa pessoa terminou de falar, eu virei para ela e perguntei, você está com medo, não está? A pessoa desabou. Falou, Saulo, eu estou apavorado. O que aquela pessoa tinha não era crítica, não era revolta, era medo. E o medo transparecia naquelas frases que poderiam ser frases exaltadas. Mas nós só somos capazes de perceber isso se nós estivermos presentes. Presentes com a nossa família, presentes com os nossos filhos, presentes com os nossos cônjuges, presentes com os nossos colegas de trabalho. Porque a partir dessa presença nós vamos conseguir identificar aquilo que o outro necessita. A gente vai enxergar com mais profundidade pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Quantas vezes isso não aconteceu conosco? A gente estava numa situação de dúvida, de insegurança, uma situação problemática, e de repente alguém falou uma coisinha que despertou uma ideia, que clareou caminhos, que nos trouxe um pouco mais de consolo. Nós exercitamos muito isso na prática do atendimento fraterno, quando a gente fica ali 20, 30, 40 minutos escutando uma pessoa. É preciso resgatar essa nossa capacidade de estarmos presentes nas situações em que nos encontramos. E não é só de corpo presente, é a gente estar de mente e de coração. Ser pacificador, além desses dois elementos, exige que nós nos preocupemos e entendamos o outro. E aí começam os problemas. Porque o outro, por definição filosófica, é aquilo que não é igual a mim. O outro não torce para o mesmo time, o outro não vota no mesmo partido,
o outro não tem os mesmos ideais, o outro não compartilha das mesmas ideias, o outro não tem a mesma história, o outro não tem os mesmos desejos. E quando nós queremos ser pacificadores, nós precisamos lidar com o outro, com a diferença, com a divergência. E para lidar com essa diferença, com essa divergência, nós precisamos nos interessar pelo outro. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: você se torna interessante quando você se interessa pelo interesse do outro. Você se torna interessante quando você se interessa pelo interesse do outro. Quando a gente presta atenção no que o outro quer, no que o outro gosta, pode não ser o que eu gosto, mas é o que ele gosta. E a partir daí nós começamos a construir pontes de afeto e de confiança, através das quais nós podemos passar informação, a gente pode passar orientação, mas às vezes a gente fica do lado de cá na nossa ilha, olhando para o outro na ilha dele e tacando informação para ver se o outro pega. Acontece isso nas nossas relações familiares. Eu vejo muitos pais, muitas mães que dizem assim: Saulo, mas eu não consigo conversar com meu filho, ele entra mudo, sai calado, a gente não consegue dialogar. Aí eu pergunto assim para o pai e para a mãe: qual que é o jogo favorito do seu filho no celular ou no console que ele utiliza? Qual que é a série que ele gosta na Netflix ou em algum outro programa de streaming? Se nós não somos capazes de nos interessar pelas pequenas coisas do outro, como é que a gente vai construir essas pontes de afeto e de confiança? Porque muitas vezes começa assim. O pessoal que trabalha no movimento federativo sabe, às vezes a gente vai visitar uma casa espírita e não fala nada de doutrina espírita. A gente vai lá ver como é que as pessoas estão, ver como é que elas estão se sentindo, se precisam de ajuda, apoia. Depois, com o tempo, a gente começa, através da ponte de afeto e de confiança, a trafegar. A gente olhar para o outro e reconhecer que o outro não é uma criatura que tem a mesma história. Nas relações conjugais, quantos conflitos não existem nas relações conjugais? Certa vez eu conversava com um amigo meu, e ele me dizia assim: Saulo, depois de 15 anos de casado, eu acordei no domingo passado, virei para o lado na cama, olhei, e não reconheci a mulher com quem eu me casei. E eu fiquei pensando, pode ser que 15 minutos antes, a esposa tenha acordado, olhado para o lado oposto, e também não teria reconhecido o homem com quem se casou, porque nós não somos criaturas estáticas, nós somos criaturas dinâmicas. E quando nós começamos a entender o outro, a gente começa a perceber que a nossa relação com o outro é uma relação dinâmica. Nas nossas relações conjugais, muitos conflitos surgem porque a gente tenta mantê-las no mesmo estágio. No estágio primaveril, no estágio da paixão, que é muito bom, só que ele muda. Todas as estações se sucedem dentro de uma relação conjugal. Existe o verão da paixão, existe o inverno das dificuldades, existe o outono dos frutos, existe a primavera da alegria. Cada um tem seu valor, e as pessoas reagem de maneira diferente a cada uma dessas estações. Por isso, olhar para o outro significa a gente começar a ter contato com uma realidade que não é a nossa. Nós não podemos esperar ser pacificadores, encontrando simplesmente espelhos que refletem os nossos ideais, as nossas histórias, os nossos anseios. Quando nós queremos efetivamente construir a paz, é preciso aprender a lidar com o outro, com aquilo que é diferente de nós, sem suprimi-lo, sem anulá-lo, sem colocá-lo numa posição inferior. E a maneira de agir com o outro é uma maneira diferente. E às vezes aqui reside uma das maiores dificuldades que nós temos, porque a gente tenta fazer as mesmas coisas
sempre. Eu estou tentando fazer isso com meu filho, com meu esposo, lá no trabalho. Faço sempre as mesmas coisas e nunca muda. O problema não está do outro lado, está na gente. Que provocamos sempre as mesmas respostas. É preciso ter a capacidade de não nos apegarmos à forma, ao meio, mas a gente buscar o ideal. Às vezes não deu certo de um jeito, a gente tenta de outro jeito. Às vezes não deu certo daquele jeito, a gente tenta de outra forma. A gente busca alternativas de conduta e ação até que uma hora a gente consiga. E é curioso que no Livro dos Espíritos existe uma questão de número 932, em que Kardec pergunta o seguinte: por que tão a miúde frequentemente o mal prepondera no mundo? Eu acho que Kardec devia estar assistindo o Jornal Nacional quando ele elaborou essa pergunta. E os Espíritos dão uma resposta que é uma resposta um pouco dura, porque ele diz assim: por covardia dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando quiserem, é esse o verbo que está lá, quando quiserem, preponderarão. O que significa que quando nós nos colocarmos à posição de construir a paz, nos ambientes em que nós estamos inseridos, nós temos condição disso. Desde que a gente busque sempre alternativas diferentes, que a gente não se apegue a formas, que a gente não se coloque numa posição de distanciamento do outro, e que a gente tenha força para transformar. Só que aqui tem uma pequena pegadinha, porque às vezes quando a gente pensa na força, a gente pensa naquilo que subjuga o outro, aquilo que converte o outro ao que a gente pensa, aquilo que estabelece uma relação hierárquica e de superioridade. Isso existe, só que a força verdadeira não é essa. A força verdadeira é a que cria, a que transforma, a que frutifica. Há uma lenda judaica em que chamaram um velho sábio para fazer um julgamento de qual seria o homem mais forte. E os competidores, os candidatos, se colocaram na frente do Senhor. Ele se sentou. O primeiro deles foi lá e pegou uma pedra enorme e atirou ela a 15 metros de distância. O segundo veio e pegou uma pedra do mesmo tamanho, mas atirou a 30 metros de distância. O terceiro veio e pegou uma pedra maior do que os dois primeiros e atirou a 40 metros de distância. Veio o quarto e quebrou um galho com as próprias mãos. Um quinto que arrancou uma árvore do solo somente com a força do corpo. E assim foram sucedendo uns e outros. Quando terminaram, viraram para o homem e perguntaram: e aí, quem é o mais forte? Ele olhou e disse assim: olha, vi todas as demonstrações, mas não dá para saber quem é mais forte. Como assim? O senhor não estava prestando atenção? Estava. Só que todos vocês deslocaram, quebraram ou destruíram. Ele se levanta, vai até uma árvore, aproxima-se do galho e retira um pequeno broto. E vira para aqueles homens e diz assim: destruir é muito fácil, mas o homem mais forte é aquele que pegar esse pequeno broto e fazê-lo revivecer novamente. Porque às vezes a gente pensa que a força está na destruição, na contenda, mas a força real é aquilo que destaca o que há de bom no outro, o que faz com que o que o outro tenha de positivo floresça. A força real é a força que não se intimida diante das dificuldades. E a natureza nos dá exemplo disso todos os dias. Quando passa um furacão, uma enchente, a natureza se rebela, ela se revolta. Silenciosamente, as plantas vão crescendo novamente. O silêncio é uma força do pacificador. Porque muitas vezes é preciso mais força para permanecer em silêncio do que para dizer alguma coisa. Muitas vezes é preciso mais força para conter o nosso ímpeto de reação do que para a gente simplesmente agredir o outro, quando o outro às vezes até está errado.
Por isso, agir como pacificador significa agir utilizando ferramentas diferentes. A ferramenta do silêncio, a ferramenta da restauração da fé, da confiança do outro, a ferramenta da regeneração, a ferramenta da força, do equilíbrio, da inspiração, com o nosso exemplo, com a nossa conduta, no nosso cotidiano. Por isso, uma questão importante é que quando nós estamos diante do trabalho de pacificadores, nós precisamos acreditar que a paz é possível. A gente precisa ter convicção de que é possível chegar lá. E eu sei que isso aqui não acontece em Pernambuco, mas às vezes a gente encontra uma espécie muito rara e curiosa, que é a do espírita pessimista. É curioso isso, porque o que de pior pode acontecer na vida de uma pessoa? O que muda tudo? Ela desencarnar. Depois de desencarnar, mudou tudo. Mas o espírita sabe que a vida não termina com a morte. Por que lançar-se ao rio do pessimismo? E é curioso porque às vezes até a pessoa que é pessimista, ela parece mais inteligente, não é? Se a gente está conversando com alguém, a pessoa fala assim, não, eu acho que vai dar certo, a gente vai dar um jeito, parece que essa pessoa é ingênua, mas quando começa a falar assim, não, as coisas estão indo de mal a pior, os problemas vão aumentar, parece que essa pessoa tem até uma certa autoridade, mas a força é exatamente o contrário, porque como nós vamos construir uma coisa que nós não acreditamos que ela é possível? Como é que a gente vai construir a paz no mundo, se a gente não acredita firmemente que nós podemos alcançá-la? Ah, Saulo, mas a gente é tão pequeno, e de fato somos. Mas aqui tem uma notícia muito boa. Ninguém age na construção da paz isoladamente. Ninguém está sozinho nessa empreitada. Ninguém promove a paz. E não tenhamos nenhuma dúvida, porque ainda que encarnados nós estejamos sem companheiros, do lado de lá tem aqueles que nos apoiam, que nos incentivam e que nos inspiram. E ainda que não tenha ninguém do lado de lá, Deus está ao nosso lado. Por isso, para a gente retomar a nossa confiança, a nossa esperança, e a convicção madura de que é possível construir a paz, de que é possível alcançá-la em qualquer ambiente em que nós estejamos, nós precisamos pensar em Deus. Em Deus. A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos que Kardec faz é exatamente essa: o que é Deus? E a resposta é tão bonita, facinho de decorar, não é? Para quem faz palestra, boa de usar nas palestras que a gente faz. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas a resposta é mais fácil de ser proferida do que da gente internalizar. Porque se Deus é a inteligência suprema, causa primeira não de algumas, mas de todas as coisas, nós precisamos reajustar o nosso olhar. Porque às vezes nós criamos situações de conflito, porque a gente olha para uma determinada situação e fala assim, mas Deus não podia deixar isso acontecer. Gente, é Deus. Se Deus disser não, é um baita não. Se Deus disser que uma situação não pode acontecer, não existem poderes humanos que se sobrepujem à vontade do Criador. Poxa, mas se Deus podia mudar e não mudou, é porque Deus não está vendo. O que também não é possível, porque Deus é onisciente e onipresente. Mas se Deus podia mudar, não mudou. Está vendo? Então é porque Deus não é justo, o que é impossível. Porque Deus é a expressão máxima da justiça e do amor. Aonde está o problema? No nosso olhar. Na maneira como nós encaramos as situações que nos cercam e que envolvem o outro. Na medida em que muitas vezes nós criamos uma ilusão de que paz é simplesmente um estado de conforto. Na obra de Ivone do Amaral Pereira há um caso notório de um pai desencarnado, cujo filho
era um grande artista. Havia tocado nos salões da Europa, apresentava-se para reis, príncipes, princesas, vivia nas festividades, cedia a todos os tipos de exagero. E circunstâncias diversas fizeram com que esse filho fosse para o continente americano, só que lá a situação se alterou totalmente. E certo dia, aquele jovem estava numa casa, passando frio, chorando, e fazendo votos de que ele precisava mudar a vida, de que ele precisava tomar caminhos distintos. E o pai do lado de lá, chorando pela dor pela qual o filho estava passando. E o mentor daquele grupo familiar se aproximou e perguntou assim para o pai: eu não te via chorar quando ele estava lá na Europa, fazendo todo tipo de equívocos, tomando caminhos errados. Por que o seu coração se entristece agora que ele está fazendo uma mudança de rumo? Que ele está buscando uma nova forma de agir, que ele está despertando para uma vida real. Por isso, quando nós olhamos para as expressões que nós encontramos no mundo, muitas vezes o remédio amargo é o remédio que cura. Aquilo que limita é o que possibilita o reconhecimento do que é importante. O que não nos isenta da responsabilidade de agir, o que não nos isenta da responsabilidade de auxiliar, o que não nos isenta da responsabilidade de servir. Mas nós não podemos esperar que as grandes transformações da humanidade ocorram dentro do nosso cronograma. Às vezes a gente ajuda, a gente auxilia, a gente contribui, e a gente quer que aquilo aconteça num passe de mágica, que a pessoa melhore, que a situação se altere. E eu não queria desanimar ninguém não, mas o cronograma divino, ele não é medido em meses, semanas ou anos. As nossas ações aqui na Terra, às vezes sim. O cronograma divino, ele é medido em reencarnações. Eu me lembro da obra de Emmanuel, do livro Ave Cristo, em que nós temos ali um pai, Quinto Varro, que é um trabalhador, cujo filho está perdido nas ilusões do mundo, os dois desencarnados. E Quinto Varro, preocupado com o seu filho, vai até o seu orientador, Cláudio, e pede uma licença para poder ir cuidar do filho, resgatar do filho. Quando a gente olha aquela parte, pensa, vai pedir uma licença uma semana, duas, um mês para cuidar do filho. Cláudio olha para Quinto Varro e diz assim: o pedido é justo, você tem méritos, eu te concedo 100 anos. 100 anos. Mais de 2 encarnações. Para um pai resgatar e despertar um filho. E às vezes nós queremos que 8 bilhões de criaturas encarnadas no planeta Terra tenham mudanças de acordo com as nossas expectativas. A obra do pacificador é uma obra definitiva, mas ela não comporta imposições, porque ela é uma obra de transformação íntima. E às vezes a semente que a gente lança hoje no coração do próximo não vai florescer no tempo em que a gente gostaria. Mas nenhuma semente de amor se perde. Nenhuma semente. Nenhum gesto de gentileza. Nenhum momento de silêncio. Nenhuma palavra que conforta. Nada disso se perde. São sementes lançadas ao coração do semelhante, mas cujos frutos vão acontecer no momento oportuno. Por isso Paulo de Tarso dizia: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. A obra da pacificação é uma obra laboriosa, mas definitiva. E nós não podemos esquecer o elemento, o recurso do tempo, porque às vezes a gente precisa lançar a semente hoje e aguardar um pouquinho. Às vezes a gente precisa ser paciente e tolerante e esperar. Às vezes a gente precisa deixar que o outro caminhe um pouco, e quando ele perceba as dificuldades e dores do caminho, a gente está de braços abertos para acolhê-lo. Quando nós pensamos nesse processo de mudança,
Às vezes a gente fica impressionado com a conduta do semelhante, porque algumas coisas são óbvias para a gente, novamente, assim, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma ingenuidade, coisas que a gente olha assim, poxa, mas isso é tão óbvio que devia ser assim, por que que o outro não vê dessa forma? Por que que o outro não enxerga? E nós temos 5 estágios que caracterizam a nossa evolução. E o último estágio é o estágio do pacificador. Mas antes de chegar nele, vamos passar pelos primeiros estágios. O primeiro estágio que a doutrina espírita nos mostra é que todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós. Ignorância aqui não no sentido da rudeza, da grosseria, mas de ignorar. E a partir desse estágio, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo. O problema é que às vezes a gente passa pelo segundo estágio, em que a gente sabe o que deve fazer, mas a gente não faz. Porque nós temos outros interesses, porque a gente tem outras buscas, porque a gente tem outros propósitos. Esse é um estágio em que nós encontramos muitas pessoas, mesmo na atualidade, que sabem o que devem fazer, mas não fazem. Chega um momento em que a pessoa passa para um outro estágio, que ela sabe o que deve fazer e ela faz, mas faz por imposição ou por condicionamento. Faz porque está em determinados contextos, porque está diante de determinadas pessoas. Faz porque segue regras. E a regra é uma coisa muito complicada, porque às vezes a gente cria regras na nossa vida, achando que essas regras podem substituir os princípios. Nada de errado com as regras, mas acontece que as regras que servem para uma pessoa não se aplicam exatamente da mesma forma a outra pessoa. A conduta de uma não deve seguir exatamente a conduta da outra. Por isso a nossa vida deve ser pautada por princípios e não por regras. Mas às vezes a pessoa se dá bem naquele estágio, e aí ela passa para um outro estágio, que ela sabe o que deve fazer, e ela age por escolha. Eu vou escolher o que é melhor, vou escolher aquilo que é bom. E já está no estágio muito bom, porque a pessoa já é capaz de assumir essa autonomia, de fazer escolhas conscientes, de optar por melhores caminhos. Mas aí chega o quinto estágio, que é o estágio do sacrifício, em que a pessoa, ela sabe o que deve fazer, e ela faz escolhas, apesar dos problemas que isso vai trazer para elas. E eu queria aprofundar um pouquinho nessa questão do sacrifício, porque muitas vezes nós confundimos essa palavra. A gente acha que sacrifício é igual ao sofrimento. E fala assim, nossa, eu estou sofrendo tanto por conta dessa situação, por fulano, e não é sacrifício, é só sofrimento mesmo. É só sofrimento. Por que não é sacrifício? Porque o sacrifício, ele exige que nós saibamos o que de melhor nós estamos buscando, em função daquilo que nós estamos abrindo mão. Se nós não temos noção do algo de melhor que nós estamos buscando, não é sacrifício. Se nós não temos claro que o que nós buscamos é a paz no sentido mais elevado, é a redenção, o esclarecimento de alguém. Se nós não temos claro que estamos abrindo mão de alguma coisa, silenciando porque a gente espera que algo de melhor aconteça, não é sacrifício. A gente pode até estar sofrendo, mas não é sacrifício. As mães sabem disso. Quando uma mãe passa uma noite em claro ao lado da cama de um filho, o que ela espera? Com muita certeza, que o filho melhore. Está claro isso. Tem um exemplo que pelo menos para mim faz muito sentido. Eu gosto muito de xadrez, e no xadrez você tem aquele jogo, o tabuleiro, e tem hora que você faz um movimento com uma peça, e às vezes você perde a peça, né? Agora, se aquela perda de peça não te colocou numa posição melhor, aquilo não é um sacrifício. No mundo do xadrez chama isso de capivarada. Eu não sei porquê, mas esse é o termo que se utiliza. A gente precisa aprender a entender o sentido do sacrifício verdadeiro. Porque o sacrifício não é simplesmente sofrer. Não é passar pela escassez ou pela dificuldade. Sacrifício é quando nós abrimos mão de algo em prol de algo melhor. É Cristo dizendo:
Quando eu for erguido no madeiro, atrairei para mim uma multidão de seguidores. É Jesus entregando a sua própria vida, a fim de que nós pudéssemos alcançar uma compreensão maior do que significa a felicidade que nós podemos alcançar. E às vezes a gente pensa, quando a gente fala em sacrifício, nos grandes nomes, Francisco de Assis, Madre Teresa, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, tantos nomes que têm as suas missões, as suas expressões de sacrifício. Mas não nos enganemos, todos nós temos no dia a dia, no cotidiano, a possibilidade de sacrificar algo em favor da paz no mundo, nos contextos em que nós estamos. Todos nós podemos sacrificar alguma coisinha, uma palavra que a gente segura na boca, uma ofensa que a gente recebe, que a gente não revida da mesma forma, um entendimento quando alguém começa a falar mal do outro, e a gente, fulano tem seus problemas, mas tem uma coisa boa também, e a gente tenta equalizar. Todas essas são expressões que nos colocam na posição de pacificadores, nos gestos mais comuns da nossa vida. E eu sei que é muito difícil, que às vezes quando a gente vai para o nosso dia a dia, quando a gente está no ambiente familiar, às vezes isso é extremamente desafiador. Mas nós podemos ter certeza de que todas as vezes que nós nos colocarmos na estrada da busca da paz, desenvolvermos a nossa autonomia, a nossa força de vontade, reconhecer que o outro é alguém diferente, que eu posso agir de uma maneira diferente, nós encontraremos novas forças, porque ninguém caminha na estrada da pacificação de maneira solitária. Existem desafios, existem dificuldades, mas o Espírito Emmanuel, numa bela página, nos diz que por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se te ferem, pacifica desculpando. Se te caluniam, pacifica servindo. Se te menosprezam, pacifica entendendo. Se te irritam, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes geram somente feridas e mais feridas. Violência com violência soma loucura. Nunca ergas o braço para ferir ou abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, servindo sempre, compreendendo que o tempo altera todas as coisas, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre até mesmo o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz no mundo é dom de Deus, começando de ti. Que Jesus nos abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.